Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Olá, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Hoje vai ter emoção? Se depender deles, com certeza. Não temos nada a ver com isso. Nada a ver com isso, eles que fazem as coisas. Muito bem, antes de começar, vamos orar como sempre. Querido Deus, estamos vivendo em tempos muito tumultuosos. Não podemos fazer nada sem que o Senhor esteja conosco. Por isso pedimos que nos dê sabedoria e o Espírito Santo, para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Martin, quando a imagem da besta se formar, podemos então esperar que os eventos finais finalmente ocorrerão. Isso tem a ver também com a cura definitiva da ferida? Sim, a ferida da besta será curada ao ponto de as leis promulgadas por eles serão impostas a nível internacional, pela segunda besta, é claro, os Estados Unidos da América. Nós já falamos muito a respeito disso. A nossa imagem aí atrás, como sempre, é muito interessante.
Você tem aquele punho ali saindo do chão. Poder para a besta. E tem um emblema interessante ali na pele do punho. Eu não sei se todos podem ver, mas é o brasão do Vaticano. E atrás você tem o Capitólio com a estátua de uma deusa no topo. Então, Martin, onde estamos no curso da história? E o que nos dizem os eventos das últimas semanas? Vamos começar o programa dançando um pouquinho? Claro, por que não? Algumas pessoas podem ficar confusas achando que a gente está escolhendo um lado. Mas não, a nossa felicidade vem do fato de sabermos que o fim está próximo, já que podemos ver a profecia se desdobrar diante dos nossos olhos. Pois é, espero que o pessoal não entenda errado. Sim, eu também espero. Darius Smith with a sack. We'll check the flag here. It was thrown away. Se a segunda besta dará poder à primeira besta, que é o catolicismo romano, então podemos esperar muitas coisas desses agentes escondidos em todas essas sociedades e grupos envolvidos neste novo cenário de poder. Sim, da primeira besta. Isso, da primeira besta. E eles têm feito isso há bastante tempo, porque eles não planejam apenas por anos, ou décadas, ou séculos, mas por milênios. E outra coisa é que às vezes o plano deles é óbvio. E a gente acaba abraçando algumas ideologias deles. Eles induzem simpatia por essas ideologias, para que o povo se maravilhe após a mentalidade da besta. Então, vamos deixar bem claro aqui. Mesmo que a gente faça a dancinha, Martin, não significa que estamos dançando por sermos favoráveis a uma ideologia específica. Na verdade, estamos celebrando porque vamos logo para casa. Com certeza. Quando Israel foi liberto do Egito, Miriam fez uma dancinha também, não foi? Com um tamborim. Talvez a gente também possa. Mas enfim, Martin, vamos voltar e ver os principais jogadores ali da Heritage Foundation. Para quem não sabe, existe uma suposta batalha entre o Fórum Econômico Mundial e a Heritage Foundation. Mas, na verdade, esses dois opostos fazem parte da dialética hegeliana. Com certeza. Então, vamos dar uma olhada nestas informações. Se tem uma coisa que o Fórum Econômico Mundial defende, é a democracia liberal. Portanto, com relação à ideia de implementar isso daí na surdina, eu realmente espero que não seja verdade. Explique melhor o que você tem em mente. Eu tenho vontade de rir quando você diz que o Fórum Econômico Mundial é a favor da democracia. Olha, com todo respeito, nada pessoal, mas vocês são o problema. As elites políticas dizem ao cidadão comum que o problema é isso, isso e aquilo, quando na verdade é outra coisa totalmente diferente. E esse foi o presidente da Heritage Foundation, Kevin Roberts, disparando seus canhões e criticando a elite política em Davos, escancarando quem são as verdadeiras ameaças. Estamos aqui com Kevin Roberts, que vai nos esclarecer mais as suas ideias. Kevin, nós temos uma pergunta para te fazer. Quem convidou você para o Fórum Econômico? Como você foi parar lá? Cara, eles me convidaram. Sabe, eu nunca imaginei na minha vida que iam me chamar lá. Quando o convite chegou na Heritage, eu realmente achei que fosse uma piada. Eu nunca seria convidado para o Fórum Econômico Mundial. Mas na verdade eu fico feliz que fui. E eu sei que você e a Rachel concordam com o que eu vou dizer, porque vocês estão sempre alinhados aqui na televisão, mas o cidadão comum está muito frustrado com as elites. Então, foi um privilégio para mim ir lá e dizer a eles o que pensa o cidadão comum. Sem dúvida. Você fez parte de um painel intitulado O que esperar de uma possível administração republicana. Kevin, quando você foi lá, será que a ideia deles era colocar você como se fosse um animal de zoológico? Tipo, quem são esses estranhos da direita que podem chegar ao poder?
Sim, foi assim mesmo que eles olharam para mim, especialmente depois do painel. Como podem imaginar, apenas 2 pessoas vieram atrás de mim dizendo que concordam comigo. Na verdade, me lembrou da época em que eu era o único professor cristão conservador em todo o Colégio de Artes e Ciências, em uma grande universidade no Sul. Então, na verdade, eu acho que tenho bastante experiência com isso, sabe? Na verdade, eu me deleito com esse tipo de coisa. Porque quando eu tenho uma oportunidade como essas, eu falo mesmo a verdade. E digo as coisas olho no olho. Não há nada mais satisfatório do que isso. Martin, parece que um dos lados está ganhando ascendência, ganhando importância sobre o outro, né? Parece que sim. É o que parece. Então, a mentalidade hegeliana está mudando. Ao terem criado um cenário ridículo, convenceram a população a ir para a síntese. Você se lembra, já faz quantos anos isso, mas quando havia aquela retórica de que era necessário limpar o esgoto, livrar o mundo do Fórum Econômico Mundial, da elite globalista, e aí o Biden acabou ganhando. E continuou levando essa agenda a um tal ponto que fez com que todo o povo se unisse na direção do outro lado. Porque você tem que mover a esquerda um pouquinho para o centro e a direita um pouco para o centro, para que você tenha a síntese. E não foi isso que temos dito esse tempo todo? Que o pêndulo ia mudar de direção. E mudou. De agora em diante, as pessoas irão simpatizar-se ou se posicionar a favor desta nova posição? O que eu acho fascinante, Martin, é que os dois que aparecem naquele vídeo, um deles é o Pete Hegseth, que agora está sendo nomeado como secretário da Defesa. Pois é. E isso é fascinante. E o outro é o Kevin Roberts, que é parte do Heritage Foundation. Então, Martin, o Trump não se isolou ou distanciou-se daquela ideologia para não totalmente alienar o voto democrático? Sim, totalmente. Então é muito interessante como todos eles acabam jogando juntos no fim. Nós precisamos saber quem são eles e o que estão fazendo. A que eles pertencem. E será que isso levará avante a agenda da primeira besta? Exato, porque podemos facilmente cair na agenda e nos unirmos a esses caras. Porque a mensagem deles é tão lógica, é tão boa contra toda essa loucura desse liberalismo excessivo. Sim. Então vamos dar uma olhada no que o Kevin Roberts tem a dizer e ao lado de que ele se posiciona. Deixe que ele mesmo explique. Sabe, como um católico, se eu estivesse sentado com a minha família e amigos nesta sala, em um ambiente católico, eu certamente falaria de uma certa maneira. Mas o difícil para nós envolvidos na política é que, mesmo na Heritage, o nosso foco é a política e não as eleições. Mas como as políticas são determinadas por quem ganha as eleições, a gente tem que prestar atenção nas eleições. E o desafio para nós é que a gente se sente como Roma, porque vemos que Washington está pegando fogo. E não nos resta muito tempo. Na verdade, já passamos do tempo. E é meio banal dizer isso, mas é verdade. E nós sabemos que a Igreja-mãe não pensa em termos de dias ou meses ou de ciclos presidenciais, nem mesmo em termos de décadas. Roma pensa em termos de séculos e milênios. E eu tenho que dizer a mim mesmo, como um americano excepcionalista, um historiador da fundação da América, que ama esse país e jamais poderá devolver tudo o que ele me deu, que até mesmo a América, às vezes, erra. Bem, Martin, parece que a Igreja-mãe o ensinou muito bem. Ela pensa baseada no milênio e o objetivo dela é retomar o poder que perdeu. Esse é o principal objetivo dela. Agora, qual organização, Martin, é aquela que foi suscitada para contra-atacar a reforma e tomar o poder de volta para Roma? Os jesuítas. Sim, esse sempre foi o maior objetivo dos jesuítas. E fizeram um ótimo trabalho em educar esses homens aí, que estamos mostrando, incluindo os presidentes e seus filhos. Então não importa o lado. Você sabia que esse Kevin Roberts é um dos arquitetos do Projeto 2025? Vamos dar uma olhada nisso. O jornal The Guardian nos diz que ele tem laços íntimos com o grupo católico radical Opus Dei, que significa obra de Deus. Esse é o posicionamento dele. Essas pessoas são conhecidas por utilizarem braceletes
que causam dor constante para lembrá-los de sua obrigação com relação à Igreja-mãe. Portanto, seus esforços miram na restauração do poder papal. Portanto, quando a imagem da besta der o seu poder à besta, isto será algo realmente incrível. De acordo com o jornal The Guardian, ele tem laços íntimos com a Opus Dei. O presidente da Heritage Foundation e arquiteto do projeto 2025, que seria o mapa de diretrizes para o segundo mandato do presidente Trump, tem laços íntimos e recebeu o guia espiritual de um centro da Opus Dei em Washington, D.C., um centro de atividades para o grupo católico secreto e radical. Roberts admitiu em um discurso em setembro que, já por anos, tem visitado o Centro Católico de Informação, uma instituição K Street organizada por um sacerdote da Opus Dei e incorporada pela Arquidiocese de Washington em uma frequência semanal para missa e formação. Martin, precisamos falar sobre essa formação um pouquinho mais, você não acha? Com certeza precisamos, porque isso tem infiltrado o cristianismo. Isso veio dos exercícios espirituais de Loyola. Substituir a palavra de Deus pela experiência nominativa é um precedente muito perigoso. Especialmente no tempo em que vivemos, especialmente agora. Isso porque Satanás irá se disfarçar como anjo de luz. Então é muito perigoso. A Opus Dei também organiza retiros mensais no CIC. Gareth Gore, o autor de um futuro livro sobre a Opus Dei, disse que membros da organização católica estão engajados em um projeto político apoiado em um véu de espiritualidade. Seria a espiritualidade de Inácio de Loyola? Claro, porque é isso que ensina a formação espiritual. Essa foi a arma idealizada para destruir o protestantismo, tirar o foco de uma religião baseada na Bíblia para uma religião sensorial, uma baseada na experiência e não na palavra de Deus. O fundador do grupo Saint José Maria Escrivá viu seus seguidores como parte de uma milícia crescente, disse Gore, dispostos a entrar em batalha contra os inimigos de Cristo. Nós temos que compreender que neste pensamento deles, Cristo não é necessariamente o mesmo Cristo da Bíblia, certo? É verdade. Roberts disse que ele tem uma boa amizade com J.D. Vance, o vice-presidente do Trump. Vance elogiou o projeto 2025, dizendo que este possui boas ideias. Eles têm que tomar cuidado com o que dizem, né? Eles têm que construir bem as frases. Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, também escreveu o prefácio do futuro livro de Roberts, exaltando o autor por articular um genuíno novo futuro para o conservadorismo. Estamos todos percebendo agora que é hora de fazer os preparativos e municiar as armas. Nas lutas que temos à frente, essas ideias são uma arma essencial, disse Vance. Martin, uma das técnicas de Roma que ela tem utilizado há séculos é infiltrar denominações e organizações como sendo protestantes. E uma vez que o seu principal objetivo é atingido, eles então podem voltar para aquilo que sempre envisionaram. Eu não estou dizendo que é o caso aqui, mas este é um método muito claro utilizado por eles. Lembra do cardeal Newman? Sim. Ele nunca foi um cardeal até finalmente cumprir o seu objetivo de destruir o protestantismo com o movimento de Oxford. Após isso, ele foi condecorado com a posição de cardeal da Igreja Católica. Aí ele pôde deixar o protestantismo. Então, essas armas devem ser carregadas, né? Devem ser feitos preparativos para devolver o poder à besta. Com certeza. É interessante ver que todos os membros de gabinete do Trump, todos os indicados, todos eles têm afiliação com esse Kevin Roberts e a Heritage Foundation. Sim. E eles provavelmente estão muito bem alinhados com a verdadeira agenda da Igreja Católica. É muito interessante. É como você disse antes. Primeiro tem que ter a tese e a antítese.
Você tinha o Fórum Econômico Mundial com Klaus Schwab e seus asseclas. Sim. E agora você tem a Heritage Foundation, também com seus asseclas. Sim. Aparentemente, parece que eles estão uns contra os outros, mas acabam servindo a mesma causa. Exatamente, Martin. Sabe, isso é a filosofia Yin-Yang. Você pode ser um membro da Igreja de Satanás, ou então ser um iluminado e estar do lado da luz ao invés do das trevas. Mas a verdade é que não importa de qual lado você esteja, o rei ou a rainha, como era no passado, o nomearia um cavaleiro. Pois é. É como magia negra e magia branca. Sim, é exatamente isso. Os dois lados servem o mesmo fim. Muito bem, vamos dar uma olhada agora no Pete Hegstad. Ele também é muito interessante. Isso aí é do jornal Times of Israel. Eles estão dizendo que o indicado pelo Trump para liderar o Pentágono tem várias tatuagens inspiradas em cristianismo e nas cruzadas. Essas tatuagens são de ordens da Igreja Católica Romana, sociedades secretas. Veja, por exemplo, aquela lá no peito dele. Suas tatuagens, visões políticas, afiliações religiosas e histórico são consistentes com uma linha extremista de nacionalismo cristão, de acordo com Matthew Taylor, um acadêmico do Instituto de Estudos Islâmicos Cristãos e Judeus. Especificamente, ele parece pertencer a uma denominação conhecida como reconstrucionismo reformado. Já falamos sobre isso antes. Isso é poder, poder religioso e poder secular. Portanto, essa é a imagem da besta em sua perfeição. Mas a quem eles desejam exaltar? Não é a primeira besta? Não estamos vendo isso, Martin. Essa ala acredita em aplicar a lei bíblica cristã na sociedade. Bom, aí é que vem a pegadinha. Porque essa lei cristã não é a lei bíblica, mas é a católica. Esse é o X da questão. Ela é diferente da lei bíblica, pois a Bíblia é muito clara. Em vão vocês me adoram, ensinando como doutrinas mandamentos de homens. Defende também a exclusiva liderança masculina e prepara o mundo para a profetizada volta de Jesus. Mas qual volta de Jesus eles estão aguardando? Não deveria ser o reino desse mundo, já que a Bíblia é muito clara quando diz que o reino de Jesus não é deste mundo. O próprio Jesus estabelecerá o seu reino. Sendo assim, eles estão corretos em querer construir o reino de Deus eles mesmos? Não, claro que não. E é por isso que isso é tão perigoso, porque Satanás vai se disfarçar como Jesus. Isso. Uma das tatuagens mais evidentes de Hegstad é uma grande cruz de Jerusalém em seu peito, um símbolo que exibe uma grande cruz com uma cruz grega pequena em cada um dos seus 4 quadrantes. O símbolo foi usado nas cruzadas e representa o reino de Jerusalém que as cruzadas estabeleceram. Então, esta é uma herança dos Cavaleiros Templários. E lembre-se que os Cavaleiros Templários eram uma das ordens mais altas que se pode atingir na maçonaria também. Hegstad também tem Deus Vult, que em latim significa Deus quer assim, tatuado em seu bíceps. A frase foi utilizada como um grito de guerra na Primeira Cruzada, em 1096. Também é a frase de encerramento do livro de Hegstad, de 2020, intitulado Cruzada Americana. O slogan também foi usado por membros da extrema-direita, supremacistas brancos e grupos cristãos nacionalistas. Martin, entenda que isso foi escrito pelo outro lado da moeda, então temos que ler nas entrelinhas aí. Mas a questão é que os fatos são realmente esses. Exato. A ideologia por trás disso é extrema. É claro que eles vão dar mais ênfase nisso do que deveriam, mas dá para ver para onde está caminhando. O que mais ele tem? Ele também tem uma cruz e uma espada tatuados em seu braço, que, segundo ele, representa um verso do Novo Testamento. É o verso de Mateus 10:34, que diz: "Não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada." Israel, cristianismo e a minha fé são coisas com as quais eu me preocupo profundamente, disse Hegstad ao jornalista.
Ele também disse que a ideia de reconstruir o templo bíblico no Monte do Templo em Jerusalém é um milagre que poderia acontecer em nossa geração. Bem, Martin, o que temos aí é um cruzado liderando o exército americano. Que é simplesmente o exército mais poderoso do planeta. Sim, e o Trump disse que vai se certificar de que continue sendo o mais poderoso. Eu acho que vai mesmo. Muito bem. Martin, será que os Estados Unidos não foi criado para ser o braço armado dos jesuítas? Sim. Maryland não pertence aos jesuítas? A Casa Branca não fica em território jesuíta? Martin, isso é tudo muito fascinante. Eles se escondem num manto de cordeiro. Agora, Martin, quando algo finge ser o cordeiro, por acaso é um cordeiro? Não. Ah, esse é um ponto interessante, não é? Sim. Porque as pessoas tendem a não ver essa parte da profecia. Sim, era como um cordeiro. Então, esse projeto 2025, do qual o Trump tentou se distanciar, parece que ele é admirado e faz parte da administração dele. Ele é compatível com as ideias de Trump. Agora, outra coisa interessante, e que nós sempre temos dito aqui, é que não importa qual lado ganha. Sempre repetimos isso. Porque ambos os lados, de acordo com os próprios jesuítas, de acordo com o jesuíta Quigley, não importa qual partido ganhe. Vamos ouvir do próprio Robert o que ele tem a dizer sobre isso. E veja, não que nós lá na Heritage nos sintamos defensivos a respeito do projeto 2025, nós estamos apenas resolutos, porque a hora de estabelecer políticas é agora. É isso que fizemos nos últimos 44 anos, desde 1980 com Ronald Reagan, e nós entendemos que o presidente eleito Trump e seu vice-presidente irão tomar todas as decisões. Dito isso, o projeto 2025 é o maior projeto de escopo pessoal e trabalho político que já aconteceu. Nós temos orgulho dele, pois ele representa milhões de americanos. Considere as 110 organizações que fazem parte dele. Mas, de novo, é o presidente e o vice-presidente que tomarão as decisões. Nós apenas trabalhamos para servi-los. Na verdade, trabalhamos para servir o povo americano. O povo americano ganhou a eleição. E faremos de tudo, formalmente ou informalmente, para apoiá-los. Você já consegue prever a oposição? Veja, você mencionou Ronald Reagan. O mandato pela liderança foi algo que realmente foi bem recebido como um documento de políticas e ajudou a estabelecer a Heritage. O documento do Projeto 2025 seria mais um documento de políticas como aquele que você proveria, seja qual for a nova administração? O documento foi projetado, assim como todos os nossos outros documentos, para servir. E se você me permitir prever as coisas aqui, eu acho que a próxima administração será cheia de homens e mulheres excelentes, não apenas por causa do nosso trabalho, mas devido aos nomes muito competentes que eles já estão reunindo. Neste último fim de semana mesmo, a gente ficou sabendo de um nome do time do Trump. É o Tom Homan, que será o czar da fronteira. Nós vimos isso em um post da Truth. Veja, o Tom Homan também é um companheiro da Heritage. Ele é um bom amigo. Agora há pouco mesmo eu lhe dei os parabéns pela sua nova posição, mas veja, não dê tanta importância assim que ele tenha sido um dos autores do projeto 2025. A coisa mais importante é que ele está alinhado não apenas ao presidente Trump, mas ao povo americano, que quer colocar um fim nessa baderna das fronteiras. Eu tenho certeza que o Tom fará um ótimo trabalho. Ou seja, nem mesmo hoje, ou daqui a um ano, eu estarei sentado lá no meu escritório da Heritage, anotando no caderninho quem é que está no governo ou não. Esse não é nosso trabalho. Nós existimos para servir ao povo americano e à administração vigente. Aliás, se a esquerda tivesse ganhado, e surpreendentemente eles nos contactassem, perguntando sobre algum nome para ocupar alguma posição, a gente indicaria também. Afinal, esse é o trabalho da Heritage. Martin, ele mencionou a época de Ronald Reagan? Sim. E eles foram instrumentais na era de Ronald Reagan, com todo aquele esquema para formar a Santa Aliança. Com relação a essa Santa Aliança, já desde a época de Truman, eles tentaram formar laços com o Vaticano, desde aquela época. Mas os protestantes fizeram tanto alarde que esse plano nunca foi para frente, nunca chegou a vingar. Aí veio o Ronald Reagan, que conseguiu fazê-lo unilateralmente. Mas ele não acabou quase assassinado?
Bem, Martin, é interessante que tanto ele quanto o João Paulo II experimentaram ocorrências semelhantes. Eu sempre me faço perguntas sobre essas coisas. Veja, eu às vezes sou muito parecido com o apóstolo Tomé. Eu gostaria de ver as marcas das balas, mas nunca deram essa oportunidade ao público. É interessante que a besta também tenha recebido uma ferida mortal e viveu. Parece que o Ronald Reagan, que criou essa união diplomática, também tenha recebido uma ferida mortal e vivido. Assim como o Papa João Paulo II também recebeu uma ferida mortal e viveu. E a popularidade de ambos explodiu. É como o roteiro de um filme, Martin. Será que estamos num filme? Seria um filme bem estranho. Muito bem. Eles falaram a respeito do czar da fronteira. Esse novo homem é muito firme com respeito à questão das fronteiras. E ele também tem laços com o Projeto 2025? Sim, ele escreveu um artigo ou mesmo um capítulo. Sim, por isso que não faz sentido o governo Trump dizer que se distancia desse projeto. Ele deve estar envolvido. Afinal, esses homens não estão trabalhando perto de Trump? Sabe, vamos deixar eles mesmos responderem. E mesmo que não façam diretamente, por meio do restante da administração, será feito. Bem, vamos ver o que eles têm a dizer. Você já falou com o Trump depois da vitória dele? Nós não conversamos ainda, mas eu acho que isso vai acontecer. Ele deve estar bem animado com o que a Heritage tem a oferecer, mas todos vimos que o time dele tentou se distanciar de você. Eu não sei quem poderia estar por trás disso. Ele escreveu assim no X. Eu discordo de algumas coisas que eles dizem. Algumas delas são ridículas e até mesmo abismais. Você tem ideia a que ele pode estar se referindo aqui? Acho que o mais importante é que o presidente Trump viu a marca como uma desvantagem durante a temporada política. Mas prevendo as coisas daqui para frente, eu vejo que o presidente e o vice-presidente eleitos, com os quais nós mantemos ótimos relacionamentos, também vão entender que agora é a hora de fazer políticas. E esse é o foco da Heritage e de todos os outros grupos que fazem parte do nosso projeto. Por exemplo, o presidente Trump disse essa manhã que quer acabar com o Departamento de Educação. Apesar de sabermos exatamente como executar esse plano, cabe a ele decidir se vai usar ou não. Mas é isso, Joe. O que eu estou dizendo é que grandes ideias e grandes pessoas acabam chegando ao topo. Todos os cálculos políticos dos últimos meses são bastante compreensíveis. E a Heritage realmente não guarda rancor do que foi dito no passado. O que importa é que agora é hora de fazer novas políticas. Começou a era dourada do conservadorismo. Temos que implementar uma reforma conservadora. Começa agora a era dourada da América. Podem ter certeza disso. Muitas pessoas já me disseram que Deus protegeu a minha vida por uma razão. E essa razão é salvar o nosso país e restaurar a grandeza da América. E agora nós faremos isso juntos. Essa é a nossa missão. Eu digo a você que, pelo fato do Projeto 2025 representar um movimento conservador, seria muito difícil que qualquer pessoa implementasse novas políticas de educação, fronteira, impostos, sem pelo menos consultar as ideias desse projeto. Isso não é arrogância nossa. Não é mesmo. É apenas a natureza de se fazer novas políticas. Isso é muito interessante, Martin. Será que isso foi apenas política? Foi apenas uma coisa eleitoreira? Isso aí realmente é o centro. Eles vão desmantelar o Departamento de Educação. Eles já disseram isso várias vezes. Mas quem são os mestres do sistema educacional da Europa? Os jesuítas? Os jesuítas. Eles não estenderam seus métodos educacionais nos Estados Unidos e em todo o mundo? Martinho Lutero disse que se a Bíblia fosse removida das escolas, isto seria um caminho certo só de ida para a perdição. Ele envisionou que, se isso continuasse por mais 100 anos, seria necessário, então, mais um movimento de reforma. E o que é interessante, Martin, é que eles também são um tipo de dialética hegeliana. Estando no controle do sistema educacional, eles forçam a coisa até o limite. É isso mesmo. Aí a coisa se torna tão revoltante que se faz necessário desmantelar o sistema.
E aí você vai do outro lado, trazendo os 10 mandamentos de volta, a Bíblia de volta. No entanto, não é a Bíblia do jeito que ela é. Pois a Bíblia hoje foi substituída por experiências religiosas sensoriais. E isso não é uma ameaça. A Bíblia torna-se apenas um documento histórico empoeirado. Com relação à lei, não são os 10 mandamentos da Bíblia que eles estão resgatando. Eles trarão os 10 mandamentos formulados pela besta. E pelo fato das pessoas terem sofrido lavagem cerebral ao longo dos séculos, eles sequer percebem que esses 10 mandamentos são de Roma. Sim, e todo mundo acha maravilhoso que estejam resgatando os 10 mandamentos. Também não é interessante que ambos estejam falando sobre uma era dourada para a América? Isso não é um movimento da nova era? Certamente é a nova era. É o reconstrucionismo. Muito bem, veja o que disse o Donald Trump. A Kamala Harris não fez nada enquanto 120 mil cristãos armênios foram horrivelmente perseguidos e forçados a fugir em Artsakh. Os cristãos de todo o mundo não estarão seguros se Kamala Harris for presidente dos Estados Unidos. Quando eu for presidente, eu vou proteger os cristãos perseguidos. Eu trabalharei para acabar com a violência e a limpeza étnica. E nós restauraremos a paz entre a Armênia e o Azerbaijão. O Donald Trump está sendo encarado como o salvador do cristianismo. Sim, aquele que vai trazer a paz. Mas veja a equipe dele. O que é esse cristianismo que ele está tentando salvar? É o dominionismo. E o catolicismo. 100%. Eles são cavaleiros. São cavaleiros católicos. Estão associados ao Opus Dei, aos remanescentes dos templários. Todos estão debaixo da jurisdição jesuíta. Eles são o braço militante dos católicos. Cristãos elegem Donald Trump para que ele possa terminar aquilo que Jesus começou. Martin, você acha que Jesus precisa de alguém para terminar aquilo que ele não conseguiu terminar? Olha, o que ele vai acabar fazendo é terminando as profecias. Eu parafrasearia assim. Cristãos elegem Donald Trump para que ele possa cumprir as profecias preditas por Jesus. Aí sim, né, Martin? Agora faz todo sentido. Donald Trump precisa agradecer Jesus Cristo por sua eleição. Caso você não tenha reparado, 62% dos protestantes e 56% dos católicos votaram em Trump, enquanto 79% de judeus e 72% de ateus votaram contra ele. Isto significa que o mandato do Trump terminará aquilo que Jesus Cristo começou. Agora, veja só o que Jesus teria começado. Jesus foi direto ao templo e expulsou todos aqueles que estavam comprando e vendendo animais para o sacrifício. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Mateus 21, versos 12 a 14. Bom, não é a versão King James, mas é bem próximo do que o ocorrido foi. Mas, Martin, não é incrível que esse mesmo poder que está mencionando esse verso controla toda a economia e tudo que entra e sai dela? E aí eles mencionam a teoria do QAnon, que é um pouco ultrapassada, já que isso daí foi publicado recentemente, 11 de novembro de 2024. Mas eu acho que ainda está ativa. Você acha que há algo acontecendo por trás das cenas? O fato de terem postado a lista dos bancos centrais dos Rothschild e do X de Elon Musk revela que a Força Espacial Americana está a par da natureza daquilo com que eles estão lidando. Esses bancos centrais criam um dinheiro do nada, literalmente sugando a força vital desse planeta. Por exemplo, eles estão empurrando a descarbonização baseando-se em mentiras sobre o carbono. Os maiores controladores deste sistema são o Vaticano, cujo nome varia da deusa do submundo Vatica, e a organização Black Sun. Quando nós os visitamos, eles disseram que o deus deles era um buraco negro no centro da galáxia. Aquele vidro na catedral deles em Milão exibe um buraco negro com uma luz em torno dele. Martin, isso foi retirado de um site que, digamos, não é muito favorável. Não, é como aquele outro lá, o Times of Israel, que estava falando muito mais a favor do lado
do lado liberal. Já isso aí está falando do outro lado, o lado conservador dessa dialética hegeliana. Sim, mas eles reconhecem que o Vaticano é um perigo. Mas o lado conservador está, na verdade, ganhando terreno para o Vaticano. O Sylvester Stallone também tem algo interessante a dizer. Vamos ouvi-lo? Quando eu fiz o Rock, vocês devem se lembrar que a primeira imagem era uma imagem de Jesus. Dizia assim, Clube da Ressurreição. Eu encontrei uma igreja que tinha sido transformada em um ringue de boxe. E a imagem vai mudando de Jesus para o Rock, levando um golpe. Naquele momento, ele tornou-se um escolhido. E foi assim que eu comecei a jornada. Alguma coisa tinha que acontecer. Esse homem passaria por uma metamorfose e mudaria vidas. Assim como o presidente Trump. Nós realmente estamos na presença de uma figura mítica. Sabe, eu amo mitologia. Esse indivíduo não existe nesse planeta. Ninguém conseguiria fazer o que ele conseguiu fazer. Eu ainda estou em choque. Quando George Washington defendeu esse país, ele não tinha ideia de que mudaria o mundo também. Porque sem ele, não dá para imaginar o mundo do jeito que ele é hoje. E sabe de uma coisa? Hoje temos o segundo George Washington. Parabéns! Deveríamos nos lembrar, o público americano, que o George Washington era um maçom de alto grau? Eu acho necessário, hein? Porque as pessoas não sabem disso. E que todas as pedras angulares fundadas por ele eram pedras angulares maçônicas, de todos aqueles ilustres edifícios que formam o governo? Martin, o que também é interessante para mim é que quando ele se refere à pessoa que apanhou ao Rock, algo grande estava para acontecer a ele. Ele estava basicamente, você sabe, para se tornar um super-homem, um superpoder. E a cruz estava lá como símbolo daquilo. De igual modo, o Donald Trump é essa imagem surrada por todos, mas que acabou voltando ao poder. O que dizer da Igreja Católica? Mesma coisa. Ela não recebeu uma ferida mortal? Aparentemente mortal. Aparentemente mortal. Será que ela não pretendia ressurgir das cinzas como a Fênix? Isso não está lá no mural das Nações Unidas? Sim. E quem foram os grandes pensadores por trás dessas organizações que começaram todas elas? Os Bilderbergers e todas as organizações que levaram a esse ajuntamento da humanidade sob a Torre de Babel. Eles não eram todos maçons de alto nível e agentes católicos? Claro. O Donald Trump alega ter um histórico protestante, certo? Presbiteriano. Mas a mulher dele é uma católica fervorosa. Quando eles foram visitar o Papa, eles foram vestidos conforme a tradição. E 4 anos atrás, ele exaltou o catolicismo. E agora, durante aquele famoso jantar, no qual a Kamala Harris decidiu não comparecer, ele fez a mesma coisa. Então, qual é o relacionamento dele com o catolicismo? Deixemos que ele explique. Mais do que nunca, a nossa nação precisa da renovação que os valores desta organização promovem. Que os fiéis católicos possam viver cada dia em paz. Nós amamos o povo católico. Nós amamos a religião católica. E, acima de tudo, nós a respeitamos. Como presidente, eu sempre os apoiarei em seus esforços para servir os seus cidadãos e erguer toda a humanidade. Eu protegerei a Igreja Católica. Eu defenderei os direitos religiosos dos crentes de cada raça, religião, cor e credo. Estamos aqui no jantar de All Smith. E diga-nos, por que você achou que seria importante estar aqui? E que mensagem a Kamala Harris está enviando aos católicos por não estar aqui? Eu vim aqui para honrar a Igreja Católica. Eu já a apoio há longa data. E para mim é uma surpresa que ela não esteja aqui. Ela é a primeira em várias décadas a não comparecer. Como um candidato, essa sempre foi a tradição. Então eu estou feliz que os católicos agora vão votar em Donald Trump. Mas, veja, eu tenho um relacionamento muito especial com a Igreja Católica. Por isso eu acho muito importante estar aqui. Eu tenho percebido em sua mídia social, em seus comícios, que você toca a música Ave Maria. Você postou Feliz Aniversário Maria e uma oração a São Miguel para afastar o mal. Você quer dizer alguma coisa às pessoas sobre sua jornada espiritual? Não, eu simplesmente acho bonito.
Olhe só aquelas palavras, as imagens, são muito bonitas. Mas sim, eu postei estas coisas e outra pessoa me fez a mesma pergunta. Mas a resposta é essa, eu simplesmente acho bonito. Perguntaram ao Papa a respeito da sua candidatura e da Kamala Harris, e ele instruiu os católicos a votarem no menos pior dos dois. A quem você acha que ele se referiu? Eu acredito que o Papa queira que os católicos votem em mim. Afinal, eu defendo todas as coisas que a igreja defende, e a Kamala não. Ela é uma pessoa diferente. Ela é marxista. O pai dela ainda é um marxista. Eles não ligam para a religião. E eu digo mais, não me refiro apenas à religião católica, mas a qualquer religião. Todo o partido de esquerda tornou-se extremamente radical. E eu sou o oposto disso. Sou totalmente favorável à religião. E eu gosto muito da Igreja Católica. Será que dá para ficar mais claro, Martin? Eu acho impossível ficar mais claro. O que mais ele poderia dizer para ficar mais claro? Você se lembra que ele se ajoelhou diante da imagem do João Paulo II? Tudo isso aí é muito interessante. O mundo precisa desses super-homens para fazer a fênix subir das cinzas. Vamos ver o que eles têm em mente com relação a isso. Os X-Men chegaram à realidade para salvar a República. Essa é uma transformação que ainda não foi percebida totalmente, mesmo para a campanha do Trump. Apesar de ser verdadeiramente e surrealmente revolucionária em natureza. Primeiramente, entre esses novos apoiadores e colegas do presidente está Elon Musk. Esse homem é, ironicamente, um verdadeiro X-Men. E isso é fortemente evidenciado pelo novo nome da controvérsia mídia social que ele comprou e que no passado era chamada de Twitter. Ele tem se esforçado para construir o X, em português X. Ele sempre sonhou em construir essa empresa e torná-la uma plataforma faz tudo. Os X-Men, assim como os Vingadores, são um grupo de deslocados que se reúnem para salvar as pessoas normais dos monstros do mundo. É irônico que a vida sempre imita a arte. E talvez haja razões reais para o consciente coletivo do Ocidente se inclinar a procurar por salvação naquilo que é excêntrico e extraordinário. A ficção encontra a realidade de maneiras estranhas. Seja como for, o Trump está agora no papel do professor Xavier, que lidera um grupo estranho de mutantes. Ou também, em uma metáfora semelhante aos Vingadores, em uma maneira mais conceitualmente atrativa, como o Capitão América aos deuses e super-heróis. Musk seria o bilionário Tony Stark, no entanto, sem os elementos das armas. Esse grupo de 6, o Trump, Musk, Kennedy, Gabbard, Ramaswamy e o Vance, deve supervisionar todos os demais que trabalham para eles. Esse grupo de X-Men do Trump possui superpoderes como produtividade, criatividade e estabilidade. Isso é fascinante. Vocês, americanos, que são obcecados por irem ao cinema, não adorariam ver uma nova aventura com esse grupo de mutantes de diferentes personalidades conduzindo o show pelos próximos 4 anos? Ou talvez até mais? Trump, Musk, Kennedy, Gabbard, Ramaswamy e Vance? Que time dos sonhos! Martin, se este é um time dos sonhos, será que está associado ao sonho de Daniel? Ou ao de João, do Apocalipse? Muito bem colocada. Certamente. Eu acho que seria muito interessante essa relação, porque eu também estudo os sonhos, especialmente o de Daniel e o de Apocalipse. Muito bem colocado. Muito bem, Martin. Com relação a esse time dos sonhos, que agora assumiu o poder nos Estados Unidos da América, eles certamente devem ter algumas ideologias alinhadas ao ponto de vista jesuíta. Os jesuítas criaram o futurismo para remover da linha de tiro o papado e o seu sistema. Agora, naturalmente, Israel tem uma grande parte a desempenhar nisso aí. Mesmo Jesus tendo dito que a casa deles ficaria desolada, porque hoje nós vivemos uma Israel espiritual. Então, para lutar por essa ideologia e construir um templo literal,
você tem que ser muito pró-Israel, né? Agora, a Bíblia é bem clara ao dizer que o templo de Deus hoje não é um templo de pedra. Vocês são templo do Deus vivo. Pedras vivas construídas em uma casa espiritual e não física. Então, todas essas ideologias estão se reunindo hoje. Só que elas são teologias jesuíticas. São contra-teologias criadas para derrubar a reforma. Sim. Uau. Vivemos em tempos realmente interessantes. O presidente Trump tem sido o melhor presidente para Israel e para o Oriente Médio que já vi na minha vida. Temos que ter o presidente Trump de volta como nosso comandante-chefe. Os judeus precisam disso. O mundo precisa disso. A América precisa. Eu queria reservar um momento para saudá-los e agradecê-los. E vamos fazer a América grande de novo. Vamos permanecer bem ao lado do maior aliado que já tivemos, o Estado de Israel. Vamos lutar contra o mal que toma conta do mundo. Estamos vendo um esforço em todos os países do Oriente Médio para, de repente, se comportarem de maneira diferente, agora que perceberam que tem um novo xerife na área. Eles sabem que com ele não tem brincadeira. Agora a coisa é séria. Eles têm medo do Donald Trump. E eu estou em êxtase que ele tenha me convidado para ser parte daquilo que eu acho ser não apenas um realinhamento dos partidos políticos e de muitas instituições da América, mas, na verdade, do mundo, que quer desesperadamente a paz. E, ao ver a equipe que ele formou, eu fico muito impressionado com todos eles. Sabe, eu me sinto como uma picape Ford de 1995 tentando entrar na Indianapolis 500. Eu não me vejo à altura dos outros nomes fantásticos que ele escolheu, mas eu me sinto extremamente honrado por isso. Privilegiado por poder servir o meu país e esse presidente. Eu tenho viajado desde julho de 1973, quando eu tinha 17 anos. Eu já fiz mais de 100 viagens por aí. E eu não poderia ser mais grato por me dar a oportunidade de servir a esta nação e a ele. Eu fico imaginando se a Elise Stefanik, que deu uma bronca nos professores pró-Hamas diante do Congresso, se a Elise Stefanik aparecesse nas Nações Unidas, isso estremeceria o lugar, de uma forma tal que não temos visto em toda a nossa vida. Seria ótimo ver isso. E, mais importante ainda, seria uma grande revelação de tudo o que está errado nas Nações Unidas. Já faz tempo que eu não entendo por que a gente joga tanto dinheiro fora com eles. Eu sempre digo, pegue uma marreta, quebre aquilo lá e jogue no rio. O país que quiser continuar com aquilo, que fique. Bom proveito para ele. Mas o que eu sei é que ela não será convidada para as festinhas noturnas deles, para ser paparicada pelos figurões. Mas eu tenho certeza que ela não quer isso. Ela será um ótimo nome para essa posição. Ela é ousada, forte, corajosa. Ela não vai aceitar nada deles. E precisamos de gente forte. Não há razão para termos países como o Irã, a China comunista, opinando em comitês de direitos humanos enquanto eles são os maiores transgressores disso. Então chegou a hora de renovar tudo por dentro. Renovar os nossos relacionamentos internos e internacionais. E é com isso que Donald Trump está claramente comprometido. Eu adoraria testemunhar isso acontecer. Você agora é parceiro do cara mais inteligente do país. Não só isso, mas o cara mais rico também. E eu sei que você acha o Elon Musk um gênio, mas de verdade, ele inventou um jeito de salvar aqueles astronautas presos lá no espaço. Eu jamais teria capacidade de fazer isso. Então eu admiro muito ele. Bom, ele está falando de cortar 2 bilhões em gastos. E ele quer fazer isso acabando com a corrupção e fraudes. Você acha esse um número realista? 2 bilhões não é grande coisa, mas 2 trilhões são. Perdão, eu quis dizer 2 trilhões. Perdão, você tem razão. Tudo bem, eu só queria deixar esse número claro. Eu quero que todos saibam a escala do negócio que vamos tentar fazer. E temos que jogar alto, porque não teremos uma chance como essa. O povo americano votou por uma reforma drástica desse governo, e aliás, esse governo está falido. Não é segredo para ninguém que esse governo está completamente travado. Está afundado em burocracia, a economia travou.
Então, o que precisamos fazer? Temos que destruir essa burocracia e salvar os americanos, estimular a economia, restaurar o autogoverno de novo, Sean. Olha que vergonha! Os que estão no governo atualmente não foram os eleitos. Quem nos governa hoje são os burocratas. Já há longo tempo que a direita quer consertar isso, mas nunca teve uma boa oportunidade. E para isso precisamos de gente de fora da política, como o Elon Musk, com quem fiz uma grande amizade desde o último ano. Juntos trabalharemos incansavelmente até conseguir o que queremos. Olha, vocês podem olhar para mim como o George Soros da direita, tá bom? Eu de fato estou muito empolgado com o futuro. E o fato de o público nos ter dado um mandato, eu acho que esse é um recado claro. E esse governo será transparente. As pessoas falaram. As pessoas querem mudança. E elas vão ter o que querem. Eu acho que esse será o governo mais transformador desde os pais fundadores deste país. O presidente Trump está formando a sua equipe. E você pode ver pelas pessoas que ele está escolhendo, que são pessoas que farão a diferença. Não são as pessoas de sempre. Nós vamos mudar as coisas. Será uma revolução. Estamos rumando na direção de um futuro fantástico. Eu estou super empolgado e quero viver isso com todos vocês. Obrigado. Eu fiz da vida desses ratos um inferno. E agora, muitos deles estão se aposentando. Na verdade, a CNN acabou de lançar um artigo me culpando pela partida deles. Disponham. Sabe, quando eu critico alguns dos meus companheiros da direita, a coisa esquenta para mim. Mas não me entendam mal. O que eu gosto é de lutar contra a esquerda. Mas se os da direita começam a se vestir como os da esquerda, eu vou começar a bater neles também. Eles parecem empolgados. Oh. Eles estão falando sobre estremecer os Estados Unidos, estremecer o Irã, a China, todo o mundo. Agora, a profecia nos diz que esta segunda besta ia forçar todo mundo a prestar homenagem à primeira besta. Então, Martin, para fazer isso, eles devem ter poder suficiente. É claro. Deve haver uma sacudidura agora mesmo. Porque a imagem dos Estados Unidos está manchada agora. E dá pra ver que essas pessoas querem mesmo fazer tudo isso. Então, você acha que possa haver alguma carta debaixo da manga dos democratas? Será? Será que os democratas têm uma carta na manga? Bem, Martin, eles até poderiam ter. Há duas possibilidades aqui. Mas qualquer uma delas serve, não importa. Porque a palavra de ordem é ordo ab caos, ou seja, ordem a partir do caos. Muito bem, em um cenário, a esquerda retrocede porque já cumpriu seu papel dentro da dialética hegeliana de trazer a direita para a frente. Já que hoje as pessoas estão fartas de toda essa cultura esquerdista. Então vamos mudar para o outro lado para ver se podemos fazer o pêndulo ir aonde as escrituras dizem que ele iria. Esse é um extremo. Já outra possibilidade seria liberar a Ucrânia a utilizar mísseis americanos para atingir qualquer parte dentro do território russo, para assim esquentar a situação para que tenhamos a Terceira Guerra Mundial. E é interessante que a Suécia e a Finlândia começaram agora a alertar a população de que o país caminha para a guerra. E é muito provável que uma guerra agora acabe acontecendo. Nesse caso, Martin, teríamos uma situação interessante. Porque nestas circunstâncias, poderia-se implementar a lei marcial dispensando toda essa movimentação aí. Não seria interessante? Neste caso, haveria guerra, guerra civil e todo o resto no meio. Seria uma situação realmente caótica, mas eu espero que não seja assim, porque a Bíblia diz que, no fim, o discurso seria paz e segurança. E então viria a destruição repentina. Talvez por um curto período. Nós realmente não sabemos o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. E qual é o outro cenário mesmo? Bem, Martin, a Bíblia nos diz que haverá um tempo de angústia como nunca houve antes. Mas isso poderia estar associado à implementação da marca da besta,
e tudo o que a envolve. Outra carta dentro da manga poderia ser que o Biden se aposentasse. E se ele se aposentar e disser, tudo bem, agora quem manda é a Kamala. Neste caso, teríamos uma presidente mulher. E neste cenário, se houvesse lei marcial, seria ainda mais interessante. Então, tem muitas possibilidades. Mas cabe a nós assistir e ver o que vai acontecer. Exatamente. É realmente um filme interessante. Mas, de qualquer forma, está acontecendo. A próxima administração se encaixa perfeitamente na profecia. As outras realmente seriam um pouco de surpresa. Ainda assim, o resultado final seria o mesmo. Exatamente o mesmo. Como disse o Kevin Roberts. Muito bem, o que mais o Kevin Roberts tem a dizer sobre a administração? Sim, tá todo mundo falando sobre isso. E tá acontecendo muito rápido, né? Por exemplo, parece que o Marco Rubio será o secretário de Estado, Kristi Noem, secretária da Segurança Nacional, Liz Eldin ficará a cargo da EPA, Kash Patel fará alguma coisa relacionada à comunidade de inteligência, Elise Stefanik será a embaixadora nas Nações Unidas e a lista continua. E eu não pude deixar de notar o sorriso no seu rosto quando a gente começou a falar disso. Parece que agora, com o Trump, o Senado e a Câmara está segura ao lado da direita. Isso é impressionante. E ao dar uma olhada nesses nomes, eu acho que você deve ter ficado feliz, não é? Parece que agora vamos tirar o país do abismo e levá-lo em direção à normalidade. Ao ver essas indicações, você fica feliz com elas? Sinceramente, eu estou em êxtase. Isso ultrapassa as minhas expectativas. E olha que as expectativas estavam altas, mas parece que esse governo do Trump vai bater o recorde. Veja, o Trump tem o perfil de um presidente de empresa. E você sabe, eu sei, e a nossa audiência sabe, que grandes presidentes de empresa não têm a resposta para todas as perguntas. Mas uma coisa que eles têm em comum e fazem muito bem é indicar pessoas talentosas para buscar essas respostas e implementar planos. Ter indicado Suzy Willis como chefe de gabinete e meu amigo Stephen Miller como vice-presidente do gabinete é realmente incrível. Mas o meu favorito, e isso não surpreende ninguém, é incluir o Tom Homan, o nosso companheiro na Heritage Foundation, como o chefe das fronteiras. Isso com certeza já manda o recado para aqueles que entraram no nosso país de maneira ilegal. Todos os nomes que você mencionou, e ainda outros que ainda são rumores, esses nomes, Steve, compõem uma das melhores equipes de ministério da história americana. Ele certamente tem muito trabalho à frente. Sim, é um grande time de estrelas. São como os Vingadores. Tipo, desculpa usar essa analogia, mas é o que as pessoas estão dizendo. Quando você pensa a respeito daqueles no setor de inteligência, na área de Departamento de Estado, na verdade, os rumores são verdades. O senador Marco Rubio será indicado. Também o nosso amigo Mike Waltz será o conselheiro de Segurança Nacional. Por exemplo, pegue esses dois últimos. Eles cresceram como filhos da Revolução Reagan, enfatizando aquele lema da paz através da força. Eles entendem e foram explícitos com relação a isso nos últimos anos, que a paz por meio da força não é uma aventura neoconservadora, como vimos com a administração do George Bush, mas sim fazer com que os nossos inimigos tenham medo de nós. Isso mostra mais uma vez, Martin, que todos os nomes escolhidos para a equipe do Trump estão alinhados à Heritage Foundation. Ao projeto 2025. E a lei dominical não está nesse projeto? 100%. Sim, o projeto estabelece o domingo como dia oficial. Mesmo que você guarde outro dia, está lá, o documento diz claramente. Mesmo que o documento abra margem para você guardar outro dia, como os adventistas do sétimo dia e outros grupos, não dá para agradar todo mundo. Segundo o documento, o dia oficial será o domingo. E quando eles falam a respeito de tempo livre sincronizado, pode haver apenas um dia. Domingo? Porque a questão é a família. Eu estava assistindo, ou lendo, melhor dizendo, um artigo da Heritage Foundation, e estava dizendo que nessa administração, a questão central, a preocupação principal será restaurar a família. Isso é catolicismo. É exatamente o que o Papa quer. E é por isso que eles estão falando sobre sincronização de tempo livre. Mas para fazer isso, você precisa ter todo o aspecto religioso no mesmo barco. Então, a Bíblia tem que voltar à cena, mas é claro, fechadinha, como se fosse um peso de papel. É só um documento histórico. E, naturalmente, algumas dessas visões religiosas extremas devem ser rejeitadas, pois a religião, como um todo,
precisa ter a mesma ideia a respeito dos 10 mandamentos. E a esquerda, por sua vez, está louca, dizendo que a igreja está invadindo o território da política, que a Constituição não deixa. Inclusive, houve um debate interessante na CNN sobre isso, e eu acho que vale a pena a gente assistir. E tudo isso é bem recente, hein? Como você deve saber, como secretário de Estado, você não tem autoridade para tocar aquele vídeo de oração. Sendo assim, que autoridade você tem para obrigar escolas a tocarem o vídeo no qual você ora pelo presidente Trump? Veja, eu estou acostumado a ver a esquerda e até mesmo a sua emissora a espalhar mentiras por toda a América. O presidente Trump foi eleito. E ele quer trazer a oração de volta às escolas. Ele quer expulsar o esquerdismo das salas de aula. Quer que as nossas crianças sejam patriotas. Sendo assim, nós aqui em Oklahoma queremos implementar essas coisas. E os pais também querem. Do contrário, não teriam votado no presidente Trump para isso. Certo. Primeiramente, a Constituição não é clara a respeito disso. Ela não menciona Deus. Existe essa cláusula estabelecida na primeira emenda, em relação à qual a Suprema Corte diz todo o tempo que é necessária a separação entre a igreja, Estado e escolas públicas. Então, há muitos... Espere aí, eu estou falando. Então, existem muitos casos nos quais a Suprema Corte votou contra isso. E é curioso porque você foi atrás de professores de esquerda, acusando-os de estarem atacando a liberdade religiosa. Mas aqueles que o criticam dizem que exigir que a Bíblia esteja em cada sala de aula e exigir a exibição desse vídeo de oração, você estaria impondo a sua religião sobre os estudantes e violando a cláusula da Constituição. Os especialistas dizem que a Constituição é claríssima com relação à liberdade religiosa. Não se deve forçar uma religião específica sobre os estudantes. O que você diz? É claro que a CNN nunca gostaria disso, nem os esquerdistas. Eu só estou citando os fatos aqui, não é minha opinião. Escute uma coisa, a Bíblia é um documento histórico, não dá para reescrever isso, tá? Eu não estou negando que a Bíblia seja um documento importante, eu sei disso. O meu ponto é que os seus críticos, como por exemplo muitos pais, estão dizendo que você está forçando religião neles, especificamente o cristianismo, não apenas ao exigir as Bíblias nas salas de aula, mas também ao exigir a exibição do seu vídeo de oração, no qual você ora pelo presidente Donald Trump. Na última semana, um juiz federal julgou como inconstitucional que os 10 mandamentos sejam exibidos em salas de aula. E você está tentando fazer exatamente isso. Ora, é um juiz federal radical que não está alinhado ao povo americano e à Constituição. A realidade é que nós temos o direito de expressar nossas crenças religiosas. E isso não acaba na sala de aula. E eu fui muito claro ali. Não estamos obrigando as crianças a orarem, mas estamos dizendo a elas que elas têm o direito de orarem se elas quiserem. Veja, você está dizendo como a Bíblia é importante na história e na fundação dos Estados Unidos. Mas esse país não foi fundado sobre uma religião específica. Agora, se é importante falar a respeito de textos religiosos e como eles se mesclam à história americana, por que então não falar sobre o Alcorão ou o livro dos Mormons? Por que não colocar outros textos religiosos nas salas de aula? Tá, vamos falar sobre isso. Todo mundo que assinou aquele documento, todo mundo que está me processando, são os mesmos que querem agenda LGBT. Isso não é necessariamente verdade. Você está colocando todo mundo no mesmo saco. A Bíblia é o livro mais lido da história americana, e a esquerda não quer que nossos filhos saibam nada sobre ela. A esquerda não quer que as crianças saibam que a Bíblia tem um grande papel na história desse país. Nós temos que voltar a ensinar o excepcionalismo americano, os valores americanos e de onde tudo isso foi tirado. E a esquerda não quer... Você não respondeu a minha pergunta sobre incluir os outros textos religiosos. Você está dizendo que quer que os alunos aprendam sobre a Bíblia e como ela teve um papel importante na fundação do país. Então, por que não incluir outros textos religiosos que também tiveram uma importância religiosa nesse país, como o livro dos Mormons ou mesmo o Alcorão? Ora, é claro que na aula de história elas podem aprender sobre isso, mas a gente tem que deixar claro que, na história americana, a Bíblia teve o papel principal. O próprio Thomas Jefferson disse que os nossos direitos foram dados por Deus, e vocês da CNN tinham que estudar isso, sabe? Peraí, o Thomas Jefferson rejeitou parte da doutrina cristã. Ele promoveu a liberdade religiosa. Uma de suas 3 conquistas, que está gravada em seu túmulo, foi promover na Virgínia a lei da liberdade religiosa. Então, Você diria que o John Adams teve um papel importante na fundação dos Estados Unidos? Ora, é claro que teve. John Adams assinou um tratado em 1797 dizendo que o governo dos Estados Unidos da América não foi, de maneira alguma, fundado sobre a base da religião cristã. Que debate interessante, hein?
Eu acho que a moça da CNN tinha um ponto bom. É, tem algumas partes, né? Sim, em alguns pontos ela estava correta. É claro, ele está usando isso para a vantagem dele. É muito interessante ver os termos que ele utilizou ali. Mas é uma discussão interessante. Mas, Martin, eles querem implementar uma certa religião. Com certeza. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão achar ruim o fato da gente ter dito que concordamos com algumas coisas que ela disse. Mas é verdade. Sabe, não se pode legislar religião. Não se pode legislar religião. Mas uma vez que eles estão indo nessa direção, a primeira coisa que eles vão querer fazer é proteger a família para, por meio disso, sincronizar o tempo de descanso. O que significa decreto dominical, que é a marca da besta. Gostem as pessoas ou não gostem. Alguns dizem, como você pode dizer tal coisa? Não somos nós, é Roma. Roma diz que a mudança do sábado para o domingo é a marca do seu poder eclesiástico. Ela diz. E, aliás, o dia do sábado é um artigo definido. Ou seja, só existe um sábado. Não se pode escolher qualquer outro dia da semana. Então, eles vão seguir nessa rota. E qual é a discussão com relação a isso? Vamos dar mais uma olhada? A gente pode falar um pouco sobre isso também, mas o principal assunto, e a gente tem que comentar isso, é a respeito dos estados cristãos. Claro, claro. E veja só o que eu penso. Eu acho que cada governo do mundo, e veja, é assim que eu entendo, tá? Mas cada governo do mundo tinha que impor leis que obriguem o descanso do sábado. Assim como leis que obrigassem a jogar fora os ídolos e não praticar idolatria de qualquer tipo, obrigando a colocar Deus em primeiro lugar. Certo? Não, não. Os países não vão optar por isso. Eles vão fazer isso. Veja, eu não sou apenas um teonomista, eu sou um pós-milenianista. Eu estava sendo irônico. Veja, eu não acho isso extremismo. Isso é o certo a se fazer. Essa é a minha visão. Eu acho que todos os países do mundo têm que fazer isso. Eu creio nisso sim. Todos os países são a herança de Cristo. Sendo assim, é algo que deve ser feito. Não por opção, mas eles vão fazer. Então você acha que nós, como cristãos, devemos trabalhar juntos para tentar assegurar que, pelo menos, os 10 mandamentos sejam forçados por meio de leis em todo o país? Por exemplo, sem mais esportes aos domingos. Aliás, você acha que o sábado é o sábado mesmo? Não. Veja, tanto a Declaração de Westminster, em 1689, quanto a visão da Reforma, são todos sabatistas. No entanto, eles dizem que o sábado não foi abolido, mas renovado por Cristo. Devido ao dia da ressurreição do Senhor, o sábado passou a ser o primeiro dia da semana. É isso que diz a Confissão de Westminster em 1689. Então, veja, eu estou apenas articulando a minha posição, ok? Sendo assim, eu penso dessa maneira com relação ao sábado. Mas eu penso que sim, as nações deveriam forçar leis que obrigam a guarda do sábado. Martin, ele foi bastante bíblico em seu ponto de vista. Foi mesmo, com certeza. Mas infelizmente, nós não podemos entrar nesse trem. É, eu entendo. Então, Martin, se a Bíblia diz que isso vai acontecer, e ele diz que vai acontecer, mas de uma perspectiva totalmente diferente, mas da perspectiva reconstrucionista, sabe, a maneira como eles estão indo diretamente do que a Bíblia diz é impressionante. Martin, quando eles chegarem nesse ponto, como, aliás, já está escrito lá no Projeto 2025, podemos então esperar um grande tempo de angústia junto à perseguição que a segue, sem podermos comprar e vender, e finalmente o decreto de morte? Esse mesmo rapaz que acabamos de assistir, você deve se lembrar que ele disse em outro vídeo que os Estados Unidos é um país cristão. Se você não gosta disso... Cai fora? Isso mesmo. Vamos ler o Espírito de Profecia agora. No último grande conflito, aqueles que são leais a Deus verão o fim de todo apoio terrestre. Isso porque estes se recusam a quebrar a sua lei para obedecer poderes terrenos. Assim serão proibidos de comprar e vender. Finalmente lhes será decretada a morte.
É exatamente isso que a Bíblia diz, Martin. Mas ao obediente é dada a promessa. Ele habitará nas alturas, seu lugar de defesa será entre as rochas. Pão lhe será dado, e sua água é garantida. Isaías 33:16. Por meio desta promessa, os filhos de Deus viverão. Quando a terra for devastada pela fome, eles serão alimentados. Não serão envergonhados no tempo mau. Nos dias de fome, eles serão satisfeitos. Salmos 37:19. O profeta Abacuque viu esse tempo de angústia, e suas palavras expressaram a fé da igreja, dizendo: ainda que a figueira não floresça, e nem haja frutos nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Martin, é isso que está reservado para o povo de Deus, conforme as Escrituras. A segunda besta está fazendo uma imagem da primeira besta. A segunda besta está levantando a sua voz e dizendo às nações: adequem-se ou caiam fora. Isso não é falar como dragão? Isso é falar como dragão. É forçar uma legislação para controlar a consciência, especialmente uma legislação contrária à palavra de Deus e em harmonia com Roma. Quando isso acontecer, a ferida estará totalmente curada, e todo mundo adorará e se maravilhará após a besta. Que Deus nos dê sabedoria. Eu tenho a esperança de que muito em breve veremos o fim dessa catástrofe. Eu também. A catástrofe deste planeta estar em rebelião contra o governo de Deus. Concordo. Vamos orar. Querido Pai, a Bíblia é muito clara. As peças desse quebra-cabeça estão se unindo. E o Senhor disse que quando víssemos essas coisas, deveríamos erguer nossas cabeças, porque nossa salvação se aproxima. Eu acredito que o nosso Salvador se aproxima. E eu oro para que quando o Espírito Santo seja derramado, muitos olhos se abram e vejam a armadilha e assim possam evitá-la, escolhendo esconder-se nas suas asas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Camino Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos!